Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, o papel dos médios nas comunicações espíritas. E hoje nós vamos iniciar Sistema dos Médios Inertes. Item 12, na verdade são perguntas. Esse subtítulo ele não estava nas outras edições, tá? Nesse subtítulo não fazia parte na segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, a razão pela qual inserimos nessa versão. Então, já elevando o nosso pensamento para agradecermos a Ti, amado Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita. Agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Criador, a espiritualidade aqui presente que conduz esse trabalho. Rogamos, Divino Amigo, que através da espiritualidade amiga o Senhor possa nos inspirar para que possamos ter uma melhor compreensão do estudo dessa noite. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Então vamos lá, Sistema dos Médios Inertes. Pergunta Denisa Rivai. Entre os diferentes sistemas que têm sido propostos para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou na caixa de papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas também inteligente. Do que resulta o nome de médios inertes dado a esses objetos. Então, médios inertes é direcionado à prancheta, à caixinha de papelão. Lembra que eles usavam esses recursos para o início das psicografias? Lembra? Ele anotava ali na prancheta? Então a pergunta é, Kardec, que pensais desse sistema? Que pensa desse sistema? Resposta. Pouco se tem a dizer a tal respeito. Se o espírito transmitisse inteligência à caixa de papelão, ao mesmo tempo que a vida, ela escreveria sozinha, sem um concurso do médium. Seria, porque mesmo que seja através da prancheta ou da caixinha lá de papelão, era necessária a presença de quem? Do médium de efeito físico, porque ele precisa combinar o fluido do espírito com o fluido do médium para poder animar a matéria. O espírito ele não tem como atuar direto sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, do fluido anímico. Onde que ele vai encontrar isso? No médium. Entendeu? Continua o espírito respondendo a Kardec. Seria muito estranho, então ele diz, ela escreveria sozinha sem um concurso do médium. Seria muito estranho que o homem inteligente se transformasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos, originado ali, de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Essa coisa de falar médios inertes, corta isso não existe. Porque a caixa não será nunca médio. Pergunta de número 13.
Um fenômeno bem conhecido poderia autorizar a opinião de que existe nos corpos inertes animados mais do que a vida, mais do que a inteligência. O das mesas, cestas, etc., que pelos seus movimentos exprime a cólera ou a afeição, né? Porque o que acontecia? Quando a resposta e o espírito estava agressivo, a mesa, ela fazia movimentos bruscos. Ou então ela levantava, caía e quebrava. Pou! E tinha também movimentos da mesa que ela se levantava assim, como se estivesse bailando. E ela ia de uma forma muito delicada, às vezes até uma determinada pessoa. Não é uma mesa grandona de 30 quilos, tá, gente? Aquelas mesinhas menores. E ia assim, ficava ao lado da pessoa. Então, através da mesa, você percebia ou um movimento agressivo ou um movimento delicado, um movimento dócil. É essa a pergunta, como ele diz assim, olha. Um fenômeno bem conhecido poderia autorizar a opinião de que existe nos corpos inertes animados mais do que a vida. Porque eles exprimem a cólera, aí ele volta, mais do que a inteligência, os da mesa, as cestas, etc., que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição. Aí você pergunta, a cólera era da mesa ou do espírito que conduzia a mesa? A afeição era da mesa ou do espírito que conduzia? Resposta. Quando um homem agita encolerizado uma bengala, não é que a bengala esteja com cólera, nem mesmo a mão que a segura. Por exemplo, aqui em Manaus, eu não sei em outros estados, mas nós tivemos muitos sandálias havaianas voadora. Fazia curva e tudo. Mamãe tirava rapidinho do pé e jogava. Quando a gente corria, ela pegava a sandália havaiana e dava, ela acertava direitinho na gente, né? Sandália voadora. E a sandália vinha com muita raiva. Mas era a sandália que estava com raiva ou a mão de quem lançou a sandalinha? E a palmatória? Quem lembra da palmatória? Né? Não puxa. Se puxar a mão, vai dobrar, né? Então tinha que segurar a mãozinha lá pra... E a gente nem ficou torturado nem nada. E tudo, né, gentinha legal, né? A turminha de hoje eu vou te contar. Qualquer pressão eu vou me matar, né? Não levou umas palmatória na mão, que a mãe contava e ainda olhava. Serão 12. E se puxar, vai aumentar para 15. Era. A mamãe contava ainda. 1. Você não vai mais fazer isso. 2. Você tá ouvindo o que eu tô lhe falando? Tem uma tortura que a mamãe fez, eu lembro disso até hoje. Quando eu era criancinha, eu tinha uma mania ridícula de brincar com barro e lamber a mão depois. Então imagina a quantidade de verme que essa criatura tinha, né? E a mamãe dizia, não faz, não faz, não faz. Um belo dia ela me pegou, segurou minhas 2 mãos, hoje a mamãe seria presa, tadinha. E ela acendeu a boca do fogão. Olha como minha mãe, a psicologia dela era boa. Eu vou queimar suas mãos. Olha o desespero. Ela não queimou, obviamente, né? Mas ela puxava pra lá e eu gritava, puxando pra cá. Sentia aquele calorzinho. Eu vou... Nunca mais eu lambi terra. Ai, meu Deus, que infância doce foi a minha. Então aqui quem é que estava com raiva? Era a mesa? Na verdade, essa é a pergunta. Mas olha, a gente vê a mesa dócil ou a mesa agressiva. É aqui que ele diz. Não é que a bengala esteja com cólera, nem mesmo a mão que a segura, mas o pensamento que dirige a mão. Porque é a mão que está com raiva? Ou é o pensamento de quem dirige a mão? As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que a bengala. Não apresentam nenhum sentimento inteligente, apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem a elege como domicílio, porque o espírito não entra na cesta, ele atua sobre ela, ele magnetiza, ele usa o fluido. Estamos juntos? Porque durante muito tempo acreditavam que era a mesa que respondia, tá?
O professor Denizade pergunta novamente. Já que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médios, dando a eles o nome de médios inertes? Entendeu? Ela disse, então tá, entendi, mas a gente pode dar um nome a isso, médios inertes, mas, já que não é racional atribuir-se a inteligência a esses objetos? Resposta. É uma questão de palavras, que pouco nos importa, contando que vos entendais, sois livres para dar a um boneco nome de homem. Então a gente percebe que os espíritos, eles não se importam muito com nomes, com palavras, chama do que tu quiser. Pode chamar o boneco de homem, não tem problema nenhum, desde que tu saiba que é um boneco. Ficou claro isso aí, gente? Entendeu? Entendeu, Igor? Entendeu, Narumi? São os nossos caçula da turma. E não, tem a mais caçula ainda, é a Flora. Flora, tu tem quantos anos? 21. Narumi? Você é a caçula. Igor? 27. Então você é a caçula. Vendo como aqui nós temos todas as idades? A mais nova é a Cecília. Cecília é uma honra tê-la aqui. Ela é linda. Questão de número 15. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Que linguagem do pensamento não é gramática, não é ortografia, tá? Não são palavras, tá? Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Não dispõem da linguagem articulada, de modo que para eles só há uma língua, a do pensamento. Assim sendo, um espírito seria capaz de exprimir-se, por via mediúnica, numa língua que jamais falou quando vivo? E, nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Olha que interessante essa pergunta, né? Nós chamamos isso de xenoglossia. Então, aqui a palavra-chave seria o médio. A pergunta é, assim sendo, um espírito seria capaz de exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? Então aqui não é nem o médio, aqui é o espírito. O espírito, de repente, viveu vários anos na Alemanha, já viveu em Portugal, mas, de repente, nunca viveu em qualquer país árabe. Ele poderia dar uma psicografia em árabe, entendeu? Aí a pergunta é, e nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Já que ele não conheceu, ele nunca viveu essa experiência. Resposta. Acabaste de responder à pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua. Gente, isso é espetacular. Então, todos nós compreendemos a língua do pensamento. Essa é a língua universal. Universal. Quantas vezes nós olhamos para alguém que fala um outro idioma, mas que a gente consegue se comunicar? Pelo pensamento a gente se entende? Então, olha só. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, ou seja, o espírito que está aguardando uma nova encarnação, quando se dirige ao espírito encarnado do médio, não lhe fala francês nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento. Grifa isso, por misericórdia, que aí você não vai mais ter dúvida. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médio. A Titia não estava falando isso a semana passada? O vocabulário do médio. É por isso que os espíritos têm preferências. Quanto melhor o vocabulário do médium, melhor instrumento para o que ele quer fazer. Entende? Então, vocabulário. Então, ele utiliza o vocabulário. É igual o cozinheiro. Ele vai utilizar o tempero que tem dentro da cozinha que ofereceram para ele. Quanto maior a diversidade de tempero, melhor sai o resultado. Se tiver só sal nessa cozinha, imagina como vai sair.
Dá para fazer uma picanha, né? Só sal, né? Uma picanhazinha assada, né, meu filho? Até aí tudo bem? Vamos então, também eles colocou aqui esse subtítulo que não existia, mas é aptidão de certos médios para coisas que não conhece, como línguas, música, desenho, etc, tá? Vamos lá ver. Então, de repente o médium começa a trazer, psicografar músicas, a desenhar, e ele não tem absolutamente nenhuma aptidão nessa encarnação. Vamos ver aí as perguntas que o professor Denizar irá fazer. Pergunta de número 16. Se é assim, o espírito só poderia exprimir-se na língua do médium. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Porque ele está dizendo o quê? Se o espírito transmite o pensamento e o médium capta o pensamento e é o médium que reverte em palavras, aí o professor Kardec disse, olha, mas eu conheço os médios que psicografa em idioma que o médium não conhece. De repente o médium fala francês, mas ele psicografa em alemão. Então, já que o espírito transmitiu o pensamento, por que ele coloca em alemão e não em francês? Já que é a língua natal dele. Entende? Ficou confuso isso? Entendeu? Então, Kardec aqui muito rápido disse, não, mas eu acho que tem uma contradição aí. O espírito não transmite palavra, vocabulário. Ele transmite o quê? Pensamento. Tá, então vamos dizer que aqui o Alano é um médium e é brasileiro, escreve em português. E o espírito, de repente alemão, seja lá o que for, transmite o pensamento para ele. E de repente o Alano começa a psicografar em alemão. A pergunta é, de onde que veio esse vocabulário? Uma vez que o médium não sabe alemão nessa encarnação, e como é que ele pode pegar o pensamento do espírito e psicografar, transmutar esse pensamento em palavras alemãs? Entendeu a pergunta? Entendeu, Cecília? Resposta. Notai primeiramente que nem todos os médios são igualmente aptos a esse gênero de exercício, que nós chamamos de xenoglossia, que é o médium psicografar em outro idioma. E depois que os espíritos só se prestam a isso acidentalmente, quando julgam que pode ter alguma utilidade. E obviamente é o quê? Comprovar a comunicabilidade dos espíritos. Primeiro, isso não é comum, precisa ter médio específico para isso. E eles só se prestam a isso acidentalmente, né? Quando julgam que pode ter alguma utilidade moral aí. Para as comunicações habituais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades material a vencer. Vamos mais um pouquinho para a gente entender. 17. A aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhe é estranha não provém da circunstância de essa língua lhe ter sido familiar em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Resposta. Certamente isso pode acontecer, mas não constitui regra. Então a gente às vezes diz assim, não, mas para você ter dado uma comunicação em outro idioma, isso quer dizer que está no seu arquivo. Ele diz que não. Pode acontecer? Pode, mas isso não é uma regra. Porque, gente, os espíritos não conseguem animar uma mesa? A movimentar? A escrever através de uma mesa? Será que ele não pode também, através de uma psicografia mecânica, atuar sobre a mão do médium e escrever em outro idioma? Porque aqui o termo é escrever. Nós estamos falando da escrita, tá? O Espírito então diz, com algum esforço, por isso que ele usou aqui na anterior, ele disse que é muito difícil acontecer isso, porque eles têm que o quê? Lhe apresenta menos dificuldade.
Prefere-se serviço de uma língua que seja familiar ao médio, porque ele lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Então, eles vão estar sempre optando por aquilo que dá menos trabalho. Eles querem trazer uma mensagem, eles não querem dar show, nem agradar os nossos sentidos ou a nossa curiosidade. Então, ele continua. O espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve, na sua própria língua, palavras que não conhece. Ficou claro isso aí? Então, é uma regra? Não. Pergunta de número 18. Uma pessoa que não sabe escrever, poderia escrever como médium? O que vocês acham? Sim. Mas facilmente se compreende que terá de vencer grande dificuldade, o que é mecânica. Por quê? Porque a pessoa que não sabe escrever, ela não tem coordenação motora. Você já pegou a mão de uma criança para ensinar ela a cobrir a letrinha? Na minha época eu cobria a letrinha, não sei qual é a técnica hoje. E eu me recordo que a gente endurecia a mão que a gente queria, e a professora dizia: solte, minha filha, relaxa a mão, deixa a titia conduzir, deixa a professora corrigir. Na época era professora, né? Então você imagina um espírito coordenando essa mão que não tem absolutamente nenhuma coordenação motora? Sim, mas facilmente se compreende que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário para formar letras. Dá-se a mesma coisa com os médios desenhistas que não sabem desenhar. Tá difícil, gente? Pergunta de número 19. Um médio de pouquíssima inteligência poderia transmitir comunicações de ordem elevada? Resposta: sim. Em virtude da mesma razão pela qual um médio pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade, propriamente dita, independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de... o que está querendo dizer? Para você ser médium, ter a mediunidade, ele não está falando da qualidade, está falando da faculdade. Para você ser médium, não é necessário você ser uma pessoa super inteligente para ter a faculdade, e nem para ser uma pessoa moralizada para ter a faculdade, entendeu? A qualidade dessa faculdade, quem vai dar aí realmente o teu desenvolvimento intelectual, porque aí vem um vocabulário, e a tua conduta moral, porque aí você vai estar sendo amparado por espíritos superiores, entende? Então, a faculdade, ela independe de inteligência e independe de moral. Tanto é que nós temos médios e morais. Médios que barganham e que cobram. Então, a faculdade, ela independe. A qualidade da faculdade, aí entra o teu desenvolvimento, o teu esforço intelectual e a tua condição moral. E acima dessas duas está a moral. Por isso que ele diz, a mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, o espírito pode servir-se daquele que tem a mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira ao médium que ele ofereça menos obstáculos materiais. Então, poxa, se ele tem um médium ali com uma capacidade melhor para escrever, ele vai optar. Eu gosto sempre de citar isso, mas Galileu Galilei, pelo livro A Gênese, de Allan Kardec, ele optou para escrever pelo médium Camille Flammarion, que era o quê? Astrônomo. Então, imagina a facilidade de usar aquele médium, porque os dois falavam o quê? A mesma língua. Agora, obviamente, que Galileu Galilei trouxe lições que estavam além daquele período da ciência do século XIX. Então, aí ficava patente que não vinha da cabeça científica de Camille Flammarion. Em falta de instrumento melhor, o espírito pode servir-se daquele que tem a mão, porém é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Há também, existem também, outra consideração. Qual é, professor?
O idiota, muitas vezes, só se apresenta como idiota por causa das imperfeições de seus órgãos materiais, podendo seu espírito, no entanto, ser mais adiantado do que se pensa. Tendes a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos ou vivos, né? Porque essa condição de idiota, a pessoa está limitada de manifestar a sua inteligência, mas isso não quer dizer que seja burro, quer dizer que naquela encarnação ele não tem um corpo que proporcione a exteriorizar a sua mente, a sua inteligência, a sua linha de raciocínio. E aí tem uma observação do professor Allan Kardec. Este é um fato comprovado pela experiência. Já evocamos inúmeras vezes espíritos de idiotas vivos. Era o termo, tá, gente, que usava na época. Revista Espírita, é verdade, né? Revista de julho de 1860, tem lá uma evocação, não é verdade, meninas? Sim. Já evocamos inúmeras vezes espíritos de idiotas vivos, os quais deram evidentes provas de sua identidade e responderam com muita sensatez e mesmo de modo superior às questões que lhes foram propostas. Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê. O médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos do que se pensa. Aí ele pede para ver Revista Espírita, julho de 1860, artigos sobre a frenologia e a fisiognomonia. Foi bom, gente? Muitas lições? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O espírito ele não tem como atuar direto sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, do fluido anímico. Aonde que ele vai encontrar isso? No médium. Isso é espetacular. Então, todos nós compreendemos a língua do pensamento. Essa é a língua universal. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.